Porque o que te fizeram no passado foi real, aconteceu. Você sofreu sim, né? Você sofreu, se sentiu injustiçado, desvalorizado, traído, foi muita dor. Mas a dor só se cristaliza como destino quando você se identifica com ela para sempre. E verdade, precisa cristalizar essa dor? Para quê? Qual o valor de se sentir vítima das circunstâncias? Gente, você consegue perceber que cada vez que você revive um fato dolorido da sua história, você fortalece ainda mais essa dor? Querido ouvinte, você por acaso sofre por algo real ou será que você sofre por memórias que você ainda não conseguiu soltar, hein? Será que a ferida do passado ainda dói ou o que está doendo, na verdade, é o hábito de carregar essa ferida que, no fim, é o que te impede de seguir adiante? Pois é, nosso bate-papo de hoje vai doer, viu? Vai doer, mas talvez a gente esteja até mexendo com algumas feridas antigas, mas olha, confie em mim, essa dor pode ser uma grande aliada sua, porque é através dela que você vai perceber algo essencial. Você vai perceber que a chave para transformar a sua vida daqui para frente sempre esteve nas suas mãos. Quantas vezes você já justificou a sua infelicidade de hoje pelas dores que aconteceram lá atrás, lá no passado, hein? Pois é, isso não é totalmente errado, mas talvez seja necessário refinar esse entendimento, né, Eliane? É isso mesmo. Dizer que a nossa vida é resultado da vida passada, isso está totalmente correto, né? Afinal, como a gente sempre diz, o hoje é o resultado das nossas escolhas pretéritas. Então, quando ficamos lamentando, ficamos reclamando, quando nos vitimizamos, né? Quando o nosso foco está nos problemas lá do passado, estamos reforçando as mesmas escolhas que fizemos lá atrás e por isso repetimos sempre os mesmos problemas. No entanto, dizer que, né, eu sou assim porque meu pai não me apoiou, eu tenho medo de amar porque fui traído, fui traída. Eu não consigo prosperar porque fui sabotado naquele emprego. Enfim, essas frases, né, são comuns e, sim, seu passado te influenciou. Mas ele não pode mais te controlar, desde que você escolha não dar mais importância a ele. Então, quando ficamos presos nessas narrativas, agimos como se a nossa história estivesse congelada no tempo, porque toda vez que você relembra, né, conta, justifica a sua vida de hoje pelo seu passado, você está revivendo o que aconteceu com você. E a dor volta viva, como se aquilo estivesse acontecendo exatamente hoje. É como uma ferida que jamais cicatriza. Não porque o tempo não passou, mas porque dia após dia você insiste em cutucar a ferida. Sabe aquela casquinha, né, da ferida que quando você se machuca começa a cicatrizar e você fica arrancando, né, a casquinha? E o que acontece? A ferida nunca cicatriza. Pois é, isso não é memória, gente. Isso é uma forma sutil de se manter aprisionado à dor. E tudo isso tem a ver com o jeito que a gente olha para o nosso passado, para a nossa história. E olha, sinceramente, gente, na maioria das vezes a gente olha de um jeito muito injusto, sabe? Ah, como assim, Edgar? Quer dizer que então eu tenho que aceitar tudo que meus pais fizeram comigo? Engolir aquele desprezo, o abandono, a falta de carinho, todas as broncas, muitas vezes as surras, né? A traição. Tem que aguentar tudo isso? É, sim, exatamente isso. Mas calma, antes de sair julgando ou se revoltando com essa ideia, respira fundo aí e vem com a gente, porque a gente vai olhar com mais clareza para toda essa dor que você já sentiu e para tudo isso que ainda te provoca, né, dor por dentro. Tem uma frase muito conhecida, gente, dita por um filósofo existencialista maravilhoso, que é Sartre, e que depois também foi adaptada por muitos pensadores da psicanálise e da espiritualidade, que diz assim: não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz com o que fizeram com você. Essa frase é uma verdadeira chave de ouro, gente. Ela abre um portal de consciência. E por quê? Porque ela corta aquele discurso de vítima passiva e coloca você
no lugar de quem escolhe, no centro da sua própria história. Ela fala de responsabilidade emocional, ela fala de transformação, de pegar a dor e fazer dela matéria-prima para algo novo. Essa frase fala de liberdade espiritual, gente, e de um tipo de maturidade que não nega o que aconteceu, mas também não deixa o passado te controlar, né? Não deixa o passado moldar o presente. E é isso. A gente está aqui condenado a ser livre, né? Mesmo machucado, você tem o poder de decidir o que vai fazer com a dor que carrega. E essa escolha é sua, e só sua. E ela é sagrada. Então, vamos aprofundar tudo isso. Vamos entender os pilares dessa ideia para você poder olhar para o seu passado com outros olhos, despertando a sua consciência para olhar para isso com leveza, com liberdade, principalmente, né? Eliane, me diz uma coisa. Tem como não se arrepiar com uma frase dessa? Ela mexe, ela provoca, né? E se a gente deixar, ela te transforma, a gente, né? Sim, é isso mesmo. Essa frase é bastante profunda, provocativa e te traz muita consciência, sim. Por quê? Ela aponta para o ponto exato. Olha que legal. Onde devemos colocar limite. Onde devemos colocar término nos nossos traumas. Essa frase, gente, nos convida ao trabalho de elaboração das nossas dores passadas. Porque o que te fizeram no passado foi real, aconteceu. Você sofreu, sim. Né? Você sofreu, se sentiu injustiçado, desvalorizado, traído. Foi muita dor. Mas a dor só se cristaliza como destino quando você se identifica com ela para sempre. E verdade, precisa cristalizar essa dor? Para quê? Qual o valor de se sentir vítima das circunstâncias? Gente, você consegue perceber que cada vez que você revive um fato dolorido da sua história, você fortalece ainda mais essa dor? Pois é, gente. O inconsciente carrega, sim, a marca das dores. Mas você pode ressignificar essas dores. Essa é a potência que você tem aí dentro. E está aí, escondidinha. É a potência da escuta analítica que você deve ter consigo mesmo. Então vamos fazer um combinado. Ao longo do programa, você vai ouvir essa frase várias vezes, tá? E não é por acaso. É para a gente fazer com que ela vá fundo dentro de você, né? Para que ela entre e nunca mais saia. Então, presta atenção. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com o que fizeram com você. Sim, fizeram coisas com você. Talvez tenha sido abandono, silêncio, rejeição, críticas, humilhações, violência emocional, às vezes até violência física. Talvez tenha sido aquele pai distante que escolheu deliberadamente se afastar, ou porque trabalhava muito e porque viajava muito se afastou. Talvez tenha sido uma mãe, né, pouco acolhedora, daquelas que você não lembra de um abraço, né, não lembra de um carinho, né, um eu te amo. Talvez sua infância tenha sido quebrada, cheia de pedaços soltos. Talvez tenha sido na escola, com aquela professora, né, que te chamava de burro na frente dos coleguinhas, na frente dos outros. Talvez você tenha ficado sozinho e se assustado com a sombra de uma vassoura, né, achando que era um monstro. E sua mãe não estava por ali, não estava por ali para te acolher. Então, aquele amor que te traiu também, a amizade que virou as costas, enfim, gente, foi sim, foram muitas dores. E você não inventou nada disso, né? Você viveu isso. Você não merecia nada disso, mas aconteceu. Porém, você em algum momento tem que parar e se perguntar: e agora? Eu vou passar a vida inteira lamentando o que não dá mais para mudar? Ou eu vou olhar para tudo isso com um novo olhar? Com gratidão por ter chegado até aqui, por ter sobrevivido e, mesmo com essas marcas, você se desafia a seguir em frente. Porque no fim das contas, a escolha é sua. Você pode continuar repetindo essas histórias de dores toda vez que você lembrar delas. Ou pode devolver para o mundo a dor que te causaram. Você pode seguir sendo o espelho do que te feriu e se manter preso, né, ou presa nessa corrente de sofrimento que já atravessou gerações. Ou também você pode quebrar esse espelho e ser o elo que quebra esse ciclo. O ponto final na velha história é o começo de algo novo. A escolha está sempre nas suas mãos. E eu vou te contar uma coisa. Existe sim uma força enorme em quem não, né, quem decide não viver eternamente como vítima. E não é fingir que não doeu. É só parar de se prender à dor, como se ela fosse a sua identidade. O que você faz com o que te machucou é responsabilidade sua.
E é exatamente essa escolha que vai moldar o seu futuro. Você pode reagir ou pode transformar. Você pode culpar ou pode curar. É só escolher. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com o que fizeram com você. Essa frase nos tira da passividade emocional e nos coloca no centro da criação. Você não é o que te aconteceu. Você é o que escolhe fazer com o que aconteceu com você. E aí, gente, aí tudo começa a mudar. E é legal porque se a gente olhar para essa frase segundo os ensinamentos de Jesus, não tem como a gente não lembrar daquela passagem do Evangelho, né, que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 39, em que Jesus vai dizer assim: se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Mas olha só, a gente já falou aqui sobre isso, né? Isso não quer dizer aceitar calado todas as agressões e nem se submeter à maldade que vem dos outros. Na verdade, Jesus estava nos ensinando a não revidar com o mesmo veneno, a não repetir o mal que recebemos. Porque sim, o que fizeram com você pode ter sido pesado, sujo, doloroso, injusto, mas o que você faz com isso pode virar semente. Pode virar luz, pode virar serviço ao próximo, pode virar, gente, muita e muita consciência. E isso é a cura de verdade. Não é apagar o que aconteceu, é transformar o que machucou você em algo que cura. É igual o veneno de cobra, gente. Se ele for usado do jeito certo, ele vira antídoto e salva vidas. E você também pode ser esse antídoto. Você pode escolher usar a dor que viveu como ponto de partida para se tornar alguém mais consciente, mais generoso, mais humano. Eliane, como é a mesma frase que a gente falou? Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com o que fizeram com você. É isso aí, gente. Vamos repetir isso até você entender, tá? Porque ela precisa entrar no seu coração e ficar ali, bem guardada. E toda vez que você culpar seus pais, o seu ex, né? O seu ex-amigo, o seu ex-chefe, você vai lembrar dela e vai se empoderar para mudar esse padrão. É muito gostoso, muito bom, né, ter essa consciência. Olha só, e pela física quântica e por tudo que a gente, né, já aprendeu sobre criar a nossa realidade, o passado, gente, não pode ser mudado. Ponto final. Mas a forma como você se conecta a ele, isso sim, isso é possível ser mudado. Então, você pode mudar a energia com que se relaciona com as suas dores. Na física quântica existe um conceito muito bonito, um conceito lindo, que diz que o observador muda o campo. Ou seja, quando você olha para a sua história com um novo olhar, com mais consciência, com mais maturidade, você altera a vibração daquela experiência. E essa mudança, que parece sutil, mas não é, transforma a sua realidade. Porque você para de se identificar com o que te feriu. E essa mesma frase também pode ser olhada sob o ponto de vista da constelação familiar e das terapias sistêmicas, não é, Eliane? Sim, sim, com certeza. Ela é uma forma de honrar as dores sem ficar preso a elas. É dizer, sim, isso aconteceu. Eu reconheço e aceito todas essas dores, mas escolho seguir a partir disso e não por causa disso. Vocês entendem a diferença? É como dizer, minha história teve dor, mas ela não define quem eu sou. É saber que o passado te trouxe até aqui, mas ele não tem o direito de determinar até onde você pode ir, gente. E olha que você pode ir muito e muito longe. Então, por exemplo, uma mulher que foi emocionalmente negligenciada na infância, ela pode sim reconhecer e dizer, sim, isso aconteceu comigo. Mas ao dizer eu sinto a partir disso, ela escolhe não deixar que essa dor aprenda em padrões de dependência afetiva. Ela aceita e honra o que viveu, mas não repete o padrão. Essa é a diferença. Então, o homem que foi traído, né, ele pode dizer, a traição me machucou, não quero mais saber de me relacionar com ninguém. Mas ele pode também decidir, né, eu não vou fechar o meu coração por causa disso. Ele entende que o amor que ainda ele pode viver é maior do que a dor que ele já passou. O nosso ponto de partida, ele até pode estar lá atrás, mas isso não significa que a gente tem que ficar parado nele. A gente pode amar a nossa família, respeitar a nossa história, sem repetir a dor que ela carrega, sabe? Tentar mudar o passado é loucura, gente. Ficar preso ao... Aí se tivesse sido diferente, é a mesma coisa que esperar que o tempo volte. Esquece, não vai acontecer. O que foi, foi. Chega uma hora em que você
precisa parar de olhar para trás esperando reparação. Porque, no fundo, o que a gente espera é isso, né? Um pedido de desculpas. Só que o pedido nunca vem, né? E não virá. E mesmo que viesse, talvez ele não seja o suficiente, né? Né? E a pessoa também sempre compara, né, o passado com esse si, né? Se tivesse sido diferente, se tivesse sido diferente, tudo teria sido diferente. A pessoa imagina que, né, idealiza algo, uma ideia ali de uma vida perfeita, mas nunca é assim, gente, Por né? que que o se fosse diferente se restringiria àquele pedacinho só da Pois história, é, né? exatamente. E tem pessoa que vive com muita ignorância espiritual, infelizmente. E tudo bem também, ela ainda não atingiu aquele momento, né, de despertar a consciência dela. Mas ela vai chegar nesse lugar. A pessoa acredita que foi vítima do destino. Mas não foi, gente. Você nasceu na família certa. Você estava exatamente no lugar onde precisava estar, com as pessoas que precisava encontrar, para viver os aprendizados que a sua alma precisava para despertar. Mesmo que sua mente racional não entenda isso agora, tudo que você viveu era para te trazer para o lugar onde você está hoje. Então, cada dor, cada abandono, cada traição, gente, cada silêncio, tudo tem um para que vai além da lógica. Preste muita atenção nisso. Talvez você não entenda isso, como eu falei agora, nesse momento. Mas um dia você vai entender. Não existem, gente, vítima. Ninguém é vítima. Toda relação, todo conflito tem 50% de responsabilidade para cada parte. Então, esse entendimento é válido para essa vida e para todas as vidas que nós já tivemos também. Ele vai além daquilo que é aparente. Então, desista de tentar reescrever o que já foi. Você pode visitar sua história de vez em quando, né? Assim, bem de vez em quando mesmo, dar uma olhadinha para trás, né? Para aprender algo, para resgatar um aprendizado, mas não para se perder dentro dela. Você não pode apagar o que viveu, mas você pode ressignificar, pode colocar luz nela, né? Você pode colocar o amor e o perdão acima de qualquer conflito, acima de qualquer adversidade que você já viveu, que você já escreveu na sua história. E, gente, isso é maturidade espiritual. Isso ninguém pode tirar de você. Agora, ficar preso nas lamentações, na vitimização, né, na raiva, na acusação, nas culpas, gente, isso não muda nada, nada, nada. Só te prende mais e mais a tudo isso. E por mais estranho que pode parecer, como a Eliane já falou, a saída é a aceitação. Não aquela aceitação de quem se conforma, nada disso. Mas a de quem diz foi como foi e agora eu escolho fazer diferente. Aceitar o que foi é o primeiro passo para construir algo novo. É o começo de uma nova vida, porque se você continuar esperando que a dor se explique, que o outro se arrependa, que o mundo conserte o que quebrou, você vai adiar a sua cura. Você vai empurrar a tua vida para depois. Gente, a hora é agora. O presente é o melhor momento para você escolher sair do modo automático da dor e começar a criar uma vida com mais consciência, com mais amor, com mais leveza. Pare agora, imediatamente, de ficar lamentando o seu passado. Olhe para ele com gratidão por tudo que foi. Ele te trouxe até onde você está. Ele te trouxe até aqui. E sim, você é merecedor de uma vida leve, feliz, próspera. Basta você aceitar que é merecedor disso e se apropriar da sua vida com autorresponsabilidade. Responsabilidade pelas suas escolhas, que sua vida se transforme em bênçãos e milagres. Então, gente, que esse programa, né, que essa primeira parte do programa seja esse ponto de virada, que essa frase, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com isso, vire seu mantra, né? Que ele te acompanhe nos dias difíceis, né? Naqueles dias que você está mais, né, melancólico, que ela te lembre que você sempre tem escolha. E sempre teve, gente, porque no fim das contas, a gente não é o que aconteceu com a gente é o que fazemos com o que aconteceu com a gente. E é exatamente aí que sua vida, sua nova história começa a ser escrita, né? É isso aí. Então, não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Lembre sempre disso. Traga isso com você no seu dia a dia, porque a vida é isso, gente. A vida vai te apresentar desafios. E E continue, né, conosco, que na segunda parte do programa nós vamos mostrar, né, ensinar
como que você faz isso também? A partir Exatamente. dessa primeira consciência, pare de querer mudar o passado. Aquilo é bem legal, não adianta, o mundo não vai consertar o que está quebrado, ninguém vai vir te pedir perdão. A escolha é sempre nossa, gente, sempre parte de nós. Então a mudança começa em nós. E quanto mais você demora para aceitar isso, menos força você adquire para poder lidar com a vida, né? Com as coisas que estão acontecendo hoje, né? De tanto você ficar preso ao que aconteceu no passado, você não aproveita o que está acontecendo hoje, você não se dá conta do que está acontecendo hoje. E se você for fazer uma avaliação muito honesta da sua vida, você vai ver que você tem muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Você tem muito mais motivos para exaltar a oportunidade que você tem de estar vivendo essa experiência na matéria do que se queixar dos acontecimentos da vida. Parece repetitivo, mas, gente, é assim, tá? Por isso não tem como a gente falar outra linguagem. A gratidão é a chave que transforma qualquer dor, né? A gratidão, E a gente né? vai falar um pouquinho disso daqui a pouquinho, Daqui a gente. pouco. Daqui a pouquinho. Então, a gente vai fazer assim: a gente vai dar uma pausa bem rápida, mas é rapidinha mesmo. A gente vai para um intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Mentes Além do Tempo. Até já, pessoal.